Olá, bem-vindos a mais um Chá com Ideias aqui no nosso canal Fragmentos Teóricos. A nossa conversa de hoje, aproveitando a Semana Santa, será sobre fé, religiões, pecado e penitências. Para a conversa de hoje, nós convidamos o padre Luiz César Antunes, que é sacerdote há 43 anos, para conversar com a gente. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer tê-lo aqui. Tá bom? Mas antes de seguirmos em frente... Solta a vinheta aí. A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que marca a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Inicia-se no Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina com a sua ressurreição no Domingo de Páscoa. É uma semana que marca na história, padre, esse sofrimento de Cristo, né? Já que ele sofreu traição, foi julgado, condenado, torturado, assassinado, né? E a gente olha que a palavra paixão vem do latim passio, que significa exatamente sofrimento. O que esse sofrimento de Cristo pode ensinar para a gente nos dias de hoje? É interessante a gente perceber que isso aconteceu na vida de Cristo no momento em que os judeus celebravam a Páscoa tradicional deles. E o centro da Páscoa era o oferecimento de um cordeiro que todo judeu oferecia ao templo, que era sacrificado, era a tradição, né? A associação da morte de Cristo na Páscoa e do seu sofrimento tem fundamentalmente essa ideia do cordeiro. Tanto é que na missa a gente diz, eis o Cordeiro de Deus. Porque o Cristo se apresenta naquele momento não como um animal sacrificado, mas o Cordeiro que dá definitivamente a sua vida, dando sentido ao projeto que ele recebeu do Pai. Então ele passa a ser o novo e ao mesmo tempo o definitivo Cordeiro. Então, por isso, a experiência da morte de Cristo. E o sentido da morte é porque não existe ressurreição sem morte. Não existe ressurreição sem a cruz. Para ressuscitar é necessário morrer. Então, historicamente, é esse o movimento da missão de Cristo. E muitas vezes o cristão, de uma certa forma, é criticado porque como que um Deus vai se deixar abater? De uma forma tão violenta. Mas por trás dessa morte existe uma coisa que é fundamental na vida de Cristo. Porque ele tinha um projeto de implantar o reino de Deus. E a morte foi uma consequência das questões que ele apresentou e que a sociedade lá do seu tempo, a religião do seu tempo, não aceitou. Então a morte ela tem esse sentido de vida porque é exatamente alguém que assumiu uma missão e não fraquejou diante dela. Se foi preciso morrer, morreu. E aí ele traz um sentido de nova vida. E é por isso que os cristãos na Páscoa eles celebram essa dimensão de uma vida que renasce. Deixando a cada ano, a liturgia nos propõe isso, a cada ano, aquilo que ficou num projeto novo e antecedendo a Páscoa da ressurreição, tem o tempo da Quaresma que leva o cristão a rever a sua caminhada de vida. E a força da Quaresma é o movimento de conversão, de mudança de vida. E é por isso que na Vigília Pascal, quando se celebra a ressurreição de Cristo, os cristãos renovam seu compromisso de batizados. Porque no dia que um cristão é batizado, ele se torna identificado com Cristo e com o seu projeto do reino, que é da construção da fraternidade no mundo verdadeiramente de irmãos. Se isso ainda não acontece, a missão hoje de criar essa fraternidade é de cada cristão no meio do mundo. E aí a igreja convida todos os cristãos que são batizados, na Vigília Pascal, assumirem o compromisso da sua fé, um dia feito no batismo, para recomeçar uma vida nova nessa identidade com Cristo e seu projeto. Então a gente pode pensar que essa Semana Santa é uma semana de reflexão.
Profundamente. E é o mistério da morte e da ressurreição de Cristo que vem nos mostrar o que no mundo ainda precisa morrer para se transformar uma experiência nova. Muito bacana. O Padre Luiz, o apóstolo Tiago, ele fala assim: a verdadeira religião é aquela que está ligada ao bom exemplo que se pode seguir com segurança. Não está ligada ao discurso teológico e acadêmico. Isso é coisa da igreja. A religião é a concretude. Então, padre, eu queria te perguntar, assim, fundamentalmente, o que a gente pode entender, se há diferenças, eu acredito que sim, entre religião e igreja? Olha, no fundamento inicial da sua pergunta, a gente relembra Tiago que diz: a fé sem obras é morta. A fé não pode ser uma experiência puramente teórica, porque a fé também não se impõe a ninguém. A fé é um dom. Se eu tenho... Agora, a comunidade de igreja, que é a comunidade de fé, que para nós católicos tem a assistência do Espírito Santo de Deus, mostra que naturalmente aquilo que a igreja propõe na sua teologia e nas suas orientações dogmáticas e mesmo doutrinárias, que isso seja uma experiência de fé. A fé não pode ser uma teoria. Então, nesse sentido, a igreja é um lugar onde você pratica uma religião, seja ela qual for. Mesmo que numa determinada igreja, todas as comunidades vivem, todas as tradições religiosas vivem em comunidade. Então eu posso entender que a religião é a teoria e a igreja é a prática dessa teoria cristã? Eu acho que a igreja é, como comunidade, o lugar onde as pessoas refletem a sua vida e é ajudada pela própria comunidade a rever a sua caminhada, se é coerente ou não. Então o que dá existência à igreja é a própria comunidade. Sem a comunidade não há igreja. Não existe. Entendi. Cristo diz que quando duas pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele estaria ali. Então precisa ter uma comunidade, por menor que ela seja, para que acompanhe as pessoas. Por isso que é tradição as pessoas irem pelo menos uma vez por semana à igreja. Exatamente. Se reunir. Porque ela vai se fortalecer, partilhar a sua experiência e vai se alimentar também da experiência dos outros para como comunidade viver. E geralmente as comunidades ela tem uma prática cristã dentro das exigências que a própria comunidade faz, que são de ordem espiritual e são de ordem material também, dependendo de cada lugar e de cada necessidade. O senhor falou da questão da fé, né? Por que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, né? Um mundo tão violento, tão agressivo, tão impaciente, por que é tão importante ter fé nos dias de hoje? Olha, primeiro porque hoje em dia a vida está banalizada. Hoje em dia tanto faz morrer como não morrer, acontece uma tragédia violenta e as pessoas passam por aquilo e não percebem que realmente a vida tem um valor. A experiência da fé vai dar sentido à vida. A fé ela não existe apenas como uma teoria, mas é alguma coisa que me anima a caminhar e a me renovar. Não é porque eu tenho fé que eu não vou ter problemas na vida, e nem dificuldades de saúde ou não. O que vai acontecer é que se eu tenho fé, a minha saúde debilitada vai ser reanimada com a fé que eu tenho, porque me fortalece a sempre querer recuperar a experiência de vida e não me entregar à morte. Aí é a hora que o cristão vive a experiência da ressurreição enquanto ele está por aqui. Entendi. O Padre Luiz, a gente vive num país laico. Sim. Né? Talvez de maioria católica, né? Sim. É considerado até um dos países mais católicos do mundo. Mas isso não retira do Brasil a existência de outras igrejas e de outras crenças evangélicas, espíritas, de matrizes africanas, né? E uma série de outras igrejas, luteranas, calvinistas, etc. No entanto, esse país laico sofre com a intolerância de algumas pessoas às manifestações de fé que não sejam aquelas tradicionalmente católicas.
O que o senhor tem a dizer como sacerdote da Igreja Católica para essas pessoas intolerantes a outras igrejas, a outras crenças? Olha, eu tenho uma reflexão que eu acho que é fundamental. A minha teologia não pode julgar a teologia do outro. Porque cada tradição religiosa tem a sua teologia que se manifesta numa prática, aqui na Igreja Católica, numa prática pastoral e litúrgica, em celebrações. O que eu não posso fazer é, como católico, criticar uma outra teologia a partir da minha, porque exatamente fé é dom. Se eu tenho o dom de celebrar a fé católica dentro da comunidade de fé que é a igreja, que não é só particular, mas é universal, eu tenho de viver aquilo como convicção minha. E eu tenho o direito de deixar que o outro viva a sua teologia como uma experiência de fé. Entendi. Por mais que eu não perceba que eu perceba que algumas tradições religiosas façam coisas que eu não faria, mas é a experiência daquele que acredita naquele processo. O muçulmano tem uma pessoa, por exemplo, que se torna homem-bomba, ele vai para o céu imediatamente dentro daquela teologia. Ao passo que para nós cristãos, a vida não teria essa força para a experiência de vida eterna. Sim. Então, se a gente olhar por aí, a gente percebe, se eu não respeitar a tradição do outro, eu vou ficar comprometido na minha própria experiência e vou ficar completamente fora daquilo que o mundo me propõe. No passado era muito comum as pessoas terem preconceitos muito grandes, né, com outra tradição religiosa, aquelas que apareciam mais perto da gente, porque agora o mundo globalizado traz outras tradições que a gente não imaginava tanto que tivessem tanta força no mundo. Mas cada tradição acredita naquilo que fundamenta a sua teologia. Ou seja, a base para essa relação é o respeito. É o respeito, fundamentalmente. Porque eu não posso julgar uma teologia com uma teologia da minha tradição. Com certeza. A gente fala das 3 virtudes teológicas como a fé, a esperança e o amor, né? Quando eu olho para essas virtudes teológicas, eu fico pensando, não só virtudes teológicas, são virtudes que cada ser humano deveria carregar em si, né? Porque afinal, ter fé, amor e esperança deveria ser algo que pautasse a vida de todo mundo, né? Inerente ao próprio ser humano. O mundo seria melhor se todos tivéssemos ou praticarmos essas virtudes, né? Mas a gente vive assim um tempo de muita violência, de muita intolerância, de muita falta de respeito com as outras pessoas, né? E sempre me incomodou essa ideia do pecado relacionado a um preceito religioso, porque para mim o pecado é algo instituído muito mais pela igreja do que pela religião, né? Como é que o senhor vê essa questão do pecado e da penitência ao pecado, né? O senhor impõe penitência aos seus fiéis por pecar? Eu apresento sempre, a partir daquele momento da confissão, que ele celebre alguma coisa como ação de graças pelo aquele momento de conversão e do perdão de Deus. Eu nunca imponho um castigo, porque a penitência não tem esse sentido. Exatamente a alegria de quem voltou para Deus e se sentiu harmonizado no amor de Deus a partir do momento em que fez a revisão da sua história e percebe que muita coisa está fora de lugar e se propõe a fazer uma mudança de vida. Mesmo que aquilo aconteça naquele momento, ele volte a fazer outra vez, mas naquele momento é o que ele deseja. Então, nessa hora, ele tem de dar graças a Deus e não ser punido por isso. Então, tá gostando dessa conversa? Então, não esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no nosso canal e acionar o sininho para receber todas as nossas postagens. Padre, o que me esclarece uma coisa. Sexo por prazer é visto como pecado pela igreja? As coisas evoluíram. A teologia moral, nas suas pesquisas, através da história, vai evoluindo dentro desse contexto. No passado, a ideia do casamento cristão era apenas para produzir, criar filhos ou gerar filhos. Hoje em dia o mundo mudou, porque também o contexto psicológico do mundo é muito diferente do passado. Então, naturalmente, as coisas não são mais como foram no passado, né?
porque a experiência do prazer naturalmente está associado à própria procriação. Só que no passado, a visão machista, o prazer era puramente uma experiência do homem. E a mulher não participava disso. Não tinha nenhum direito. Nenhum direito ao prazer. Hoje em dia a coisa mudou, porque a própria mulher reivindica seus direitos, tem uma consciência maior do seu papel, que não é apenas o papel de mãe, ela é esposa, ela é mulher na sociedade, uma profissional, então a mulher vai ocupando um espaço que no passado a ela não era dado o direito. Então é importante que a gente perceba isso, que a moral é, como toda ciência, capaz de mudar. Sim. Então a visão do mundo já não é mais essa. Sim. O senhor está falando de uma evolução, eu acho interessante essa abordagem desse aspecto da nossa conversa, porque assim, nesses mais de 2000 anos da existência da Igreja Católica, a gente vê que a população do mundo se multiplicou, o homem viaja pelo universo tentando descobrir novas civilizações, né? No entanto, existem tradições da Igreja Católica que são mantidas como há 2000 anos atrás, né? Existe uma tradição um conservadorismo muito forte em cima de algumas ações da igreja, né? Apesar da gente ter hoje um Papa moderno, né? Que traz um discurso atual, a gente ainda vê que a instituição da Igreja Católica ainda é muito tradicional, muito moralista. Isso está mudando? Ou não? Isso é só uma impressão que a gente tem de que a igreja está evoluindo nesses aspectos morais junto com essa moralidade que se transforma também? Olha, na verdade, a igreja sofre do mal que sofre qualquer segmento da sociedade humana. Aqueles que são voltados para uma tradição e outros que querem uma evolução. Se nós formos olhar o que já foi para o que é, a gente percebe que tem uma evolução. Embora a gente perceba que na igreja as coisas demoram muito a acontecer, né? Eu lembro que quando eu estudava, já tem muitos anos, o nosso professor de moral falava, agora a questão é do divórcio, porque foi na época que o divórcio ainda não era aprovado no Brasil. Sim. E estava para aprovar. Ele falou, daqui a uns dias vai ser a questão do aborto. E agora nós já estamos vendo a questão da eutanásia, que em Portugal agora foi aprovado, o direito da pessoa assistir à sua morte, né? Então, foi aprovada recentemente. Sim. Em Portugal. Então ele percebe assim, que as coisas demoram muito tempo, porque não é só na igreja, é no mundo também. Porque tem alguns valores que são inerentes ao próprio ser humano. Uma delas é a própria defesa da vida. Mas aí chega um determinado grupo na sociedade que reivindica um direito diferente daquele que se estabelece. E aí, cada grupo com seu interesse vai defender o seu interesse. Então, eu acho que isso não é só típico da igreja. O machismo, por exemplo, que a gente acha que acabou, ainda não acabou. O racismo, por exemplo, sim, que diz que não tem, mas veladamente, quem sofre o preconceito de raça sabe que tem e como sabe, como sofre. Então eu acho que não dá tanto para a gente distinguir. Eu acho que essa característica é da humanidade. Sim, não dá para dizer que a igreja que tem que estar na vanguarda dessa transformação. Né? Porque inclusive tem certas coisas que a igreja inclusive colabora nessa reflexão, dando apoio a determinados grupos que levantam algumas bandeiras nessa defesa. Mas, naturalmente, tem certos assuntos que não são de ordem moral, que normalmente é o assunto que a igreja geralmente se ocupa mais. Mas existem questões de ordem social. Por exemplo, o que é democracia, o que não é. Hoje em dia nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Sim, a América Latina está passando por um processo de retrocesso, quando avançou muito e agora está voltando. Então, eu acho que essa característica é do ser humano, que, aliás, eu acho que foi a grande questão que Cristo enfrentou no seu tempo, foi a mudança de mentalidade. Padre Luiz, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes de terminar, eu não poderia deixar de lhe fazer duas perguntas.
A primeira é: por que uma história ocorrida há mais de 2000 anos, lá no Oriente Médio, impactou tanto o mundo ocidental, como a história de Cristo? E a segunda pergunta, que de certa forma está relacionada à primeira, é: se Cristo voltasse hoje, quem seria esse homem? Seria um milionário? Seria um político persuasivo? Seria um mendigo? Seria um pobre? Seria um revolucionário comunista? Quem seria esse Cristo nos dias de hoje? Então vamos lá. A primeira pergunta. Uhum. Eu acho que o impacto que a mensagem do Cristo causou para a humanidade e chega até os nossos tempos foi exatamente porque ele foi uma experiência inteiramente nova, dentro de uma tradição religiosa que, inclusive, é forte até hoje, que é o judaísmo. E ele vinha apresentar uma proposta que realmente questionou muito os valores da sociedade do seu tempo, inclusive da própria religião, e os apóstolos, que foram seus sucessores, se incumbiram de espalhar para o mundo. E um foi passando para outro, de um lugar para outro, começando ali por perto, indo para a Europa, e enfim se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive hoje, até em muitos países comunistas, o cristianismo está lá. Muitas vezes perseguido e outras vezes até escondidos, como foi no início do cristianismo. Eu acho que é a força da mensagem do Cristo que é um grande apelo para o mundo de hoje. O que o mundo quer? A paz. A paz que seja fruto de um ser humano que se sente irmão do outro e não dono do outro, aproveitador do outro. Então as questões daquele tempo são nossas. E através da história elas vão se repetindo até os nossos tempos. Então por isso que a mensagem é tão forte. É forte e impacta muito o mundo. Então, embora hoje em dia nós já vemos que outras tradições apresentam outras pessoas que no fundo apresentam mensagens muito semelhantes, porque toda tradição religiosa, no seu livro sagrado, quer mostrar a experiência do homem com Deus e aquilo que Deus deseja, dentro do imaginário de cada tradição, que o homem seja no meio do mundo, agente do amor e construtor da paz. Bem, na fala do senhor, então, eu posso pensar duas coisas que eu achei interessantes. Primeiro, que o comportamento de Cristo foi um comportamento ultra-revolucionário para aquela época. Né? Assim, muito à frente do seu tempo, inclusive. E a segunda coisa é que ele não seria, então, um revolucionário comunista, porque já que os países comunistas não são muito adeptos ao cristianismo. É verdade. Não é? Então, que homem seria esse Cristo nos dias de hoje? O Cristo diz que ele vai voltar. E a igreja, num tempo litúrgico, que é o início do ano litúrgico, nos primeiros dias do Advento, até o dia 15, celebra a preparação da volta de Cristo. Mas ele diz que ele não sabe quando e como ele voltará. Então, na verdade, ele diz que isso é reservado ao Pai. Então, a maneira como ele vai se manifestar para o mundo, a gente não tem essa concretização. Nenhuma pista? Nenhuma pista. Eu acho, aí é uma opinião que seria minha, que no momento em que o mundo se tornar coeso, essa presença viva, ressuscitada do Cristo vai se transformar numa experiência verdadeira. Uma antecipação daquilo que nós que acreditamos vamos viver na plenitude, quando nos encontrarmos definitivamente com Deus. Agora, se ele vem em forma de uma pessoa que se manifesta dessa ou daquela maneira, ele não disse isso. E ele fala que isso é reservado só ao Pai. Então, ninguém pode se arvorar de dizer é assim ou não é. A gente pode supor como seria, como eu estou dizendo, que na hora que o mundo se harmonizar e as pessoas se entenderem achando que ninguém é dono de ninguém, ninguém é mais do que ninguém. E que ninguém é superior a Deus. A Deus. Que Deus é que vive e revela o seu mistério. Nós somos aqueles que caminhamos querendo descobrir esse mistério. Aliás, a Sagrada Escritura toda é isso. É
um ser humano ou um grupo de seres humanos querendo descobrir esse mistério que Deus é. E cada um apresenta a resposta a partir da sua própria história. E hoje, com a nossa história, nós vamos descobrir esse mistério que um dia vai ser pleno. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E que seja na fraternidade. Amém. Gente, a conversa foi muito boa, não é? Assim, é sempre bom a gente poder refletir, não só em épocas como essa da Semana Santa, mas em qualquer momento das nossas vidas, para nos tornarmos alguém melhor. Eu queria te agradecer muito, viu, Padre Luiz, pela conversa de hoje. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso canal e espero tê-lo aqui outras vezes. Se Deus quiser. Um forte abraço e eu espero por vocês em nosso próximo Fragmento Teóricos e também no nosso Chá com Ideias. Até lá. Muito bom, né? Muito bom. É interessante.